Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas sobre integrais duplas e agora nós vamos resolver alguns exemplos das regiões não retangulares que a gente acabou de ver na aula teórica, certo? Então olha só, questão típica de prova. Calcule a integral dupla da região R da função xy onde dA é o diferencial de área que tu tem que encontrar, tá? Onde R é uma região entre a função y igual a x por 2, né? Isso aqui é uma função de primeiro grau, uma reta bem simples, tá? Y igual a raiz de x igual a 2 e x igual a 4. X igual a 2 e x igual a 4 a gente sabe que são retas verticais, tá? E essa outra funçãozinha aqui que é um pouquinho mais difícil de entender, né? Y igual a raiz de x. Bom, isso é bem simples a gente pensar, né? Passar essa raiz para cá, ficar y quadrado igual a x. Então, a gente faz, né, tirando a raiz do y quadrado passando para cá, fica mais e menos a raiz de x. Portanto, ele só te deu a parte positiva. Como é que isso se representa no gráfico? Isso é como se fosse uma parábola deitada, né? Onde a parte mais raiz de x é a parte de cima e menos raiz de x é a parte de baixo. Isso que a gente pode ver mais devagar e bem explicado em uma aula só sobre isso, tá? Mas basicamente o que tem que saber é que a parte de cima é de uma parábola. Então olha só, vamos fazer um esboço aqui, tá? Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, tá? Quando tu for fazer essas questões de área, é sempre bom que tu capriche no desenho, tá? Faça um desenhozinho razoável, relativamente em escala, tá? Porque isso vai te ajudar bastante na compreensão da questão. Vamos ver então. Começando a desenhar aqui, vamos começar a desenhar pela nossa função y igual a x por 2. Y igual a x por 2, que é bem simples, né? Quando x vale 4, y vale 2, isso aqui é um bom ponto para a gente marcar. Então vamos lá. Tá mais ou menos aqui. Vou pegar aqui uma régua e vamos traçar essa reta aqui, que é a primeira função que a gente está traçando aqui. Tá? Então, olha só, aqui está a nossa função x por 2. Agora, as funções x igual a 2 e x igual a 4 são retas verticais. A gente pode colocar elas aqui, né? Botar aqui no 2 e no 4, duas retas verticais. E agora a última que falta, que é a nossa função y igual a raiz de x. Bom, quando x vale 4, y vai valer raiz de 4, que dá 2. Então a gente sabe que isso aqui vai cortar exatamente aqui. Tá? Então aqui estão todas as nossas funçõezinhas representadas e a gente já pode identificar quem é a região R. A região R é a única dessas partezinhas aqui que está entre todas as funções. Então, só pode ser esse pedacinho aqui, que é o que a gente quer calcular a nossa área, certo? Esse é um exemplo bem amigável, tá, gente? Bem simples para a gente começar a entender isso daqui. Ele já nos deu que a nossa região está entre x igual a 2 e x igual a 4. Então, olha só, quando for fazer uma questão desse tipo, primeira coisa, x e y variam entre quem? Nós temos o x variando de x igual a 2 até o x igual a 4, certo? X igual a 2 até o x igual a 4. E isso daqui configura uma região como a gente viu na nossa primeira aula de regiões não retangulares, uma região do tipo 1, certo? Uma região do tipo barras verticais. Então, olha só, x varia de 2 até 4 e o y varia de quem até quem? Coloca teus dedos aqui e te pergunta quem está em cima, quem está embaixo. Quem está embaixo é a função x por 2. Quem está em cima é a função raiz de x, certo? Então aqui está praticamente pronta a tua questão. Agora o que a gente tem que fazer é fácil, tá? Essa parte de calcular, de identificar a região, que é a parte mais difícil. Depois é bem simples mesmo, tá? Como é que vai ficar isso daqui? Nós temos que calcular uma integral dupla
da função x vezes y, né? X vezes y está colocado aqui, da região R, e o dA a gente tem que escolher. Bom, nós configuramos isso aqui como uma região do tipo 1. Então a gente sabe que o quê? Essas duas constantes aqui, né, o 2 e o 4, obrigatoriamente tem que estar aqui fora. Se isso aqui tem que estar aqui fora, necessariamente o dx vai ter que ser a integral mais de fora. Então aqui nós vamos ter dy vezes o dx. dx é a integral bem de fora. E as nossas outros limites de integração vai de x por 2 até a raiz de x. Certo? Então agora basicamente nosso trabalho é calcular a integral. Então olha só como é que vai ficar. Calculando isso daqui, nós vamos ficar com 2 até 4 da integral de x vezes y dy. Nós vamos ficar com x que multiplica y ao quadrado sobre 2 aplicados nos limites de integração que vão de x por 2 até a raiz de x, tudo isso daqui dx. Certo? É um pouquinho de trabalho, mas é bem fácil de fazer. Tá? Como é que vai ficar aqui então? Calculando essa integral ali de dentro, nós vamos ficar com a integral de 2 até 4. Integral de 2 até 4. Aplicando o limite de cima, nós vamos ficar com x, que multiplica raiz de x ao quadrado, vai ficar simplesmente o x dividido por 2. Menos x vezes, agora o y aqui vai valer x por 2. Vamos botar esse 2 aqui para cá, né, para ficar. Então a gente vai ficar com o x por 2, tudo isso daqui elevado ao quadrado, e tudo isso daqui multiplicado por dx. Ok? Então, vamos lá. Continuando isso daqui, como é que vai ficar? Nós vamos ficar com, pegando outra folha aqui para continuar, nós vamos ficar com integral, vou colocar aqui mais para cima, vou ajeitar a folha aqui um pouquinho mais para cima, nós vamos ficar aqui com a integral de 2 até 4, e agora multiplicando todo mundo vai ficar x² por 2, x² por 2, menos, aqui a gente vai ficar com x vezes o x ao quadrado, que vai ficar x ao cubo, aqui 2, aqui 4, x ao cubo sobre 8, tudo isso daqui vezes o nosso dx, certo? Continuando aqui então, agora é só calcular a integral, como é que ficou? X² por 2 calculando a integral, a gente vai ficar com 1 meio, que multiplica x ao cubo sobre 3, tá? Eu tirei o 2 aqui para frente para ficar mais fácil de visualizar. Isso daqui, menos o quê? Menos 1/8, que calcula a integral do x ao cubo. x² sobre 4. E tudo isso aqui é aplicado nos limites de integração de 2 até 4, certo? Então, o que vai restar aqui para a gente? O que vai restar aqui para a gente vai ser simplesmente substituindo... Vou só multiplicar tudo aqui para ficar mais fácil de a gente calcular. Vai ficar por 6, né? Por 6 e 4 vezes 8, que é 32, certo? Então, substituindo os limites de integração, a gente vai ficar com x ao cubo, vai ser 4 ao cubo, 4 ao cubo sobre 6, menos, agora aqui os limites de integração é x² sobre 32, que vai ficar 4/4 sobre 32, tudo isso daqui, menos os limites de integração aplicados em 2. Vai ficar, aqui vai ficar x cubo, vai ficar 2 ao cubo sobre 6, isso daqui, menos agora o 2/4 sobre 32, certo? Então daqui é bem simples de a gente fazer, né? Calculando isso daqui, a gente vai chegar, eu já fiz essa resposta antes, tá? Em 11 sextos. Se vocês quiserem fazer a continha para conferir, dá certinho, tá? 11 sextos. 11 sextos, que é a nossa resposta final, e é a integral resultado na nossa integral dupla dessa região aqui, definida por todas as nossas
funçõezinhas. Certo, gente? Então vocês viram que é bastante simples, depois que a gente já tem a região esboçada e os limites de integração colocados aqui, né? Depois é simplesmente colocar os valores, calcular a integral, fazer a integral de polinômio, de seno, cosseno, vai ser bem simples, certo? Então, continue assistindo a nossa série de aulas sobre integrais duplas e, se gostarem dos vídeos, por favor, clique em gostei e nos visitem no Facebook e também no nosso site www.mesalva.net. Muito obrigado e até logo!